Olá, eu sou Fernando Sembranelli, CEO e founder do HiHub.tech, um hub digital de inovação em saúde. E hoje eu estou aqui com o nosso membro, Emílio Machado, que é CEO e founder da mtech.health. Ele é brasileiro, radicado nos Estados Unidos, empreendedor serial, né? E atua na área de saúde. Emílio, conta para a gente um pouco da sua trajetória e da atuação da mtech, por gentileza. Boa tarde, Fernando. Obrigado por ter me recebido aí e pelo convite para participar, né? Bom, eu estou aqui nos Estados Unidos, como você falou, fazem 20 anos. Então, a gente está aqui radicado no estado de Nova York, numa cidade que a gente ainda consegue viver dos louros da década de 60. Aqui em Rochester, Nova York, a gente era considerado o que é o Silicon Valley hoje, né? Então, é a cidade ainda que tem maior número de patentes per capita nos Estados Unidos. E eu estou aqui de novo, vai fazer 20 anos. A MTech nasceu em 2006. A gente vem trabalhando aí na parte de desenvolvimento de hardware e software. A gente fez algumas coisas para alguns bancos no Brasil, para alguns bancos aqui nos Estados Unidos, na Europa. A gente também atendia a parte de retail e a parte de jogos. Em 2017, Fernando, a gente resolveu fazer uma mudança bastante drástica no nosso negócio e a gente vendeu toda a nossa operação na parte de desenvolvimento para a área financeira de jogos e de retail e resolveu se dedicar única e exclusivamente para a área de saúde. Tá? A história é um pouco longa, mas eu vou tentar cortar ela o máximo possível. A minha mãe tem câncer faz 36 anos, né? E então a minha mãe ela tem alguns problemas, como todo paciente de câncer tem. Então você imagina, 36 anos, a quantidade de exames, a quantidade de coisas que ela tem, de informação que ela tem e que se perdeu porque não existia uma plataforma. Então a gente começou a criar essa plataforma, não só para guardar os exames da minha mãe, mas também para poder monitorar os sinais vitais dela. Ela mora em Curitiba, eu moro aqui, são algumas milhas, milhares de milhas de distância, né? E o meu, na época, que atualmente continua sendo meu CTO, tinha o mesmo problema com a mãe dele. Então a gente resolveu fazer isso para as duas mães, e a gente começou a tocar isso, e hoje a gente tem mais de 10 mil pessoas usando a plataforma, né? A gente tem, tá aí hoje com a plataforma fazendo algumas coisas super interessantes. A gente tem empresas privadas, empresas públicas e empresas sem fins lucrativos utilizando a plataforma. A gente tem algumas novidades aí vindo também para 2024. E a gente tem hoje uma visão de entrar aí na parte do mercado brasileiro bastante interessante. A gente, inclusive, abriu aí em Curitiba um escritório para a gente começar a tatear o mercado brasileiro. Excelente, acho que né, os desafios pessoais e familiares sempre nos inspiram. E, Emílio, vocês também atuam, né, nos Estados Unidos e agora na Inglaterra. Conta um pouco especificamente, né, como é que está né, os desafios na Inglaterra, onde você tem o NHS, que é o sistema público inglês, que tem muitas similaridades com o SUS. Então, a gente foi convidado para participar de alguns projetos na Inglaterra, né, com o NHS, e é super interessante, porque, assim, eu já comentei anteriormente em outras conversas com o pessoal aí no Brasil, que é o seguinte: a gente reclama muito do Brasil, a gente fala que o Brasil tem problemas e tudo mais, mas em 2022, o NHS perdeu 6 mil pacientes diabéticos. Vieram a óbito, né? E perdeu por falta de informação, tá? E foi aí que eles entraram em contato com a gente e para participar de um processo lá. Então, a falta de informação, Fernando, dos sinais vitais não é algo do mercado brasileiro, não é algo do mercado inglês e não é algo do mercado americano. Isso é algo do mercado geral, global, tá? E se você analisar o mercado global, você tem 40% em média da população tem pelo menos um problema crônico, tá? Então, o que que a gente está fazendo na Inglaterra, que é o sistema mais parecido com o SUS no Brasil, né? A gente tá junto com eles fazendo algumas provas de conceito, onde a gente está entregando para eles uma plataforma totalmente customizada com a cara do NHS, com módulos que o NHS precisa, né? E o que que a gente tem feito, Fred? O que a gente tem visto, né? Que o NHS, como o SUS e como qualquer outro sistema de saúde,
público, né, que a gente chama de pagamento, que é pagante único, o single payer, eles têm muito problema. E se você chega lá e você começa a oferecer muita coisa para eles, eles ficam um pouco perdidos. Então, a gente começou com a parte de diabetes num lugar, a gente começou com a parte de monitorar pacientes cardiopatas em outro lugar, em outro centro a gente está monitorando pacientes com imunodeficiência. Então, nós estamos entrando dentro do mercado e oferecendo informações para o NHS. Uma das coisas que o NHS quer fazer e que eu acho que seria um grande exemplo para o Brasil é você fazer com que o paciente ele entenda a jornada dele, né? Então, eles estão fazendo de tudo para que não só o nosso aplicativo, mas como os outros aplicativos também, eles possam deixar o paciente de uma forma onde ele está super cômodo para colocar a informação dele e para ele dar continuidade em continuar adicionando a informação dele dentro do nosso, não é nosso, na realidade o sistema é do NHS, né? Nós somos só um módulo deles. Por quê? Porque hoje, Fernando, não tem médico. A gente reclama de não ter médico no Brasil, né? Não tem médico também na Inglaterra. Antigamente existia, antes do Brexit, eles tinham muitos médicos do leste europeu. Hoje, com o Brexit, esses médicos tiveram que ir embora do país. Então, hoje, né, o monitoramento remoto do paciente ajuda muito a reduzir até mesmo a quantidade de pacientes que vai nos GPs, né, ou nos escritórios dos general practitioners locais ou até mesmo para os hospitais, que por acaso é um outro investimento da Inglaterra, que é o footprint zero ou net zero deles, que ou seja, diminuir o pessoal tá indo e vindo nos carros. Então, com monitoramento remoto, você não precisa ir, você da sua casa você faz todas as suas leituras de sinais vitais e nós estamos aí agora até o mês de junho, julho, continuando nesse desenvolvimento junto com eles. Perfeito. Nossa, excelente. Emílio, e para fechar, conta um pouco de como está o cenário na saúde norte-americana. Quais são os desafios, que tipo de solução eles estão buscando, né? Qual que são as perspectivas do monitoramento de pacientes? Então, aqui nos Estados Unidos, o monitoramento de paciente crônico ele é reconhecido não só pelo CDC, né, que é, digamos assim, o órgão que regulamenta a parte de saúde, né, e o que os médicos podem e não podem fazer, mas também pelo FDA também ele é visto e regulado. Então, hoje nos Estados Unidos, o médico ou a clínica ou o hospital que faz monitoramento remoto, ele tem como receber pelo monitoramento remoto. Entendeu? Então, tirar o paciente do consultório não é ruim para o sistema, né? Então, aqui por quê? Porque o monitoramento é remunerado, tá? O sistema americano de saúde, ele está vivendo, digamos assim, uma fase bastante grave, ah, porque não existem, como não existe médico no Brasil, como não existe médico na Inglaterra, e aqui também tem um outro agravante bastante sério, que não tem enfermeira e nem tem digamos, os PAs, né, que são os Physical Assistants, que digamos que ele não é um enfermeiro, mas não é um médico, ele está naquele meio ali. Não tem gente suficiente na área de saúde. Então, hoje, os planos de saúde, na verdade, aqui são seguros, né? Eles continuam ganhando uma fortuna, né? Os planos, não sei se vocês sabem disso, mas as seguradoras de saúde nos Estados Unidos, elas são empresas sem fins lucrativos, né? Então eles ganham aqui uma grana violenta, mas os hospitais, os planos de saúde, os hospitais e os sistemas de saúde, né? Os médicos estão passando por uma situação bastante complicada, porque o custo da mão de obra e o custo dos insumos estão aumentando, né? E o pagamento de cada procedimento tende a diminuir. E por que que tende a diminuir? Dentro do acordo que é fechado, ou que foi fechado entre o plano de saúde e o médico ou o sistema de saúde, cada vez que você tem um demérito, um demérito pode ser porque o paciente que fez o procedimento com você, você não conversou com ele, ele parou numa emergência, essa emergência, de repente, aqui nos Estados Unidos, o plano de saúde não paga e não cobra do paciente. Quem paga é o hospital, né? Então, esse é um demérito. Então,
quando você vai negociar a tua tabela de recebimentos com o plano, com a seguradora fala para você, olha, você tem tantos deméritos, então você não, o teu preço é menos X. Se você está monitorando esse paciente, né, hoje, o que acontece? Você consegue, desse paciente, você consegue, começa a ver que esse paciente está deteriorando e você, antes de ele ir para parar na emergência, você chama esse paciente para uma consulta no seu consultório e essa consulta é 100% paga, né? Então, você diminui o custo desse paciente no sistema. Para finalizar, Fernando, eu acho que assim, a saúde, né, não só nos Estados Unidos, mas acredito no mundo inteiro, está passando por um momento muito bom, mas muito difícil, né? Muito difícil por quê? Porque não existem profissionais de saúde no mercado. E hoje, eu sempre falo, né, faço uma comparação talvez um pouco esdrúxula, mas que o corpo humano é como um carro. Se você não cuidar, ele começa a deteriorar. E a diferença é que o carro você cuida, ele deteriora. A diferença do corpo humano é que você pode cuidar e ele também deteriora porque os órgãos eles vão tendo, digamos assim, uma tendência a começar a falhar, né? Essa Excelente, é a parte excelente. onde a gente está crescendo muito, né, o número de pacientes crônicos. O lado bom, Fernando, é que hoje a gente vê que na saúde corporativa, né, que o crescimento da digitalização da saúde. Quem não está entrando, ou quem não está caminhando para digitalizar, para entrar na era digital, né, está ficando para trás e os custos disso estão aumentando. Então, é bom porque elas estão entrando e é ruim porque o mercado está aumentando também. Então, hoje, assim, eu aconselho a todas as pessoas a olharem bastante os seus processos, analisar os seus processos, para ver aonde. Eu acho que a digitalização não resolve todos os problemas, mas tem muita coisa que a digitalização, o monitoramento remoto, a parte de inteligência artificial resolve bastante dos problemas que hoje trazem só custo para dentro das operações. Excelente, Emílio. Excelentes pontos que você colocou aí, né, dos três países. Eu queria que você falasse um pouco do Brasil. Como é que você vê o mercado comparado com esses outros países? Quais são os desafios e as perspectivas? Então, para nós, Fernando, eu posso falar de nós, né? Para nós, o mercado brasileiro é muito importante, né? Afinal de contas, o Brasil hoje tem 88 milhões de adultos que têm pelo menos uma cronicidade, de acordo com a ANS, né? Os planos de saúde têm um custo muito alto de manutenção desses pacientes. Então, a nossa solução poderia vir a ajudar. Aqui nos Estados Unidos, já chegou a alguns estudos que a gente consegue economizar até 65% do custo de manutenção do paciente crônico. Na Inglaterra, o próprio NHS, no site deles, diz que o monitoramento remoto auxilia a uma economia de até 50%, né? Então, a gente vê o Brasil, Fernando, assim, com bons olhos, né? Logicamente que existe algumas situações onde a gente ainda tem que vencer algumas barreiras, que é preço, que é tecnologia, né? Mas eu acho que o Brasil hoje, quando você olha para a saúde, ele tem os mesmos problemas que tem os Estados Unidos e a Inglaterra e os outros países. Falta de mão de obra, às vezes mão de obra que você tem, ela é qualificada de um lado, mas não é qualificada de outro. E você tem um número de pessoas no Brasil, que, se eu não me engano, são 150 milhões de pessoas que dependem única e exclusivamente do SUS, né? Então, tanto na saúde pública quanto na privada, Fernando, a gente vê, de novo, né, falando do nosso mercado, a gente vê o mercado bastante interessante. Existem muitas oportunidades. Não vou dizer que é fácil, porque vocês conhecem o Brasil melhor do que eu, né? O Brasil ele tem as suas peculiaridades, mas é um país onde eu acho que o acesso à tecnologia, eu acho que você comentou várias vezes em outros encontros, né, que o Brasil é onde as pessoas não usam nada além de TikTok. Então é tudo por TikTok. Então as pessoas estão acostumadas com tecnologia, né? E elas só têm, é o que eu costumo falar também para as pessoas, que é o seguinte: em vez de você ficar no TikTok ou no WhatsApp o dia inteiro, né?
Me dá 3 minutos do seu dia para eu tirar os seus sinais vitais e guardá-los para eu poder te ajudar a viver melhor. É a única coisa que eu peço é isso. Entendeu? Então, se a gente conseguir fazer isso no mercado brasileiro, eu acho que o benefício para a saúde no Brasil, seja ela pública, corporativa, privada, ou autogestão, tem para nós, Fernando, tem um valor muito grande poder fazer isso e eu acredito que para as pessoas, né, para os pacientes do Brasil, vai ter ainda uma ajuda muito maior e mais eficácia no tratamento deles também. Perfeito. Excelente, Emílio. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade para essa entrevista, compartilhar a trajetória da Imitec.health, né, e a experiência e visão no Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. Eu acho que de tudo que você falou, muitas coisas interessantes, mas o fato, né, tem um denominador comum, que é o desafio e a escassez de mão de obra, não só de médicos, mas também de enfermeiros e outros profissionais de saúde, o que nos leva a uma necessidade urgente de digitalização. E, na minha visão, esse cenário não é diferente no Brasil. Então, a gente tem que olhar, tem que caminhar, e a gente está olhando, né, a implementação de soluções como a Imitec.health, tanto no mercado público quanto no mercado privado, porque a gestão de saúde populacional do futuro, do presente, ela tem que ser digital e ela passa pela digitalização, né? Concordo, Fernando, é isso mesmo. Então, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. Obrigado, Fernando.